Livro de Números, capítulo de número 13. Quem achou aí, diga achei. Versículo de número 31. Números 13, 31. E nessa oportunidade, queridos, nós vamos falar sobre 4 coisas para vencer os gigantes. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33 diz assim: e também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Não estamos falando aqui sobre o episódio de Davi e Golias. Aqui são outros gigantes que a gente vai falar aqui para vocês. Que gigantes são esses, queridos? A Bíblia fala que nesse texto que nós acabamos de ler, em Números 13, do 31 até o 33, que o povo de Deus chegou num local, era a terra chamada Canaã, e eles olharam de longe, por isso que fala aqui espias. E quando eles espiaram aquela terra, eles olharam que a terra estava ocupada com gigantes. E eles disseram: meu Deus, esses homens são gigantes. Como é que nós vamos entrar nesta terra? Como é que a gente vai possuir esta terra que Deus nos entregou, se a terra está cheia de gigantes? Amados, para que a gente possa conquistar alguma coisa na nossa vida, mesmo aquilo que Deus nos entregou, nós temos que aprender como vencer os gigantes. E hoje a gente vai aprender aqui essas 4 coisas que eu e você precisamos para que a gente possa vencer todos os gigantes que se apresentarem em nossa vida. Quantos querem aprender? Diga: eu quero. Louvado seja Deus. Você está aí com o seu estudo já em mãos? Aleluia, está todo mundo já aí com o seu estudo em mãos, né? Louvado seja Deus. O que diz aí no seu estudo? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa vencer os gigantes? Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Para vencer os gigantes, você precisa crer no que Deus prometeu. Mais uma vez, bem bonito. Para vencer os gigantes, você precisa crer no que Deus prometeu. Louvado seja o Senhor. Amados, a Bíblia diz que Deus havia prometido algumas coisas para o povo de Israel. E uma dessas coisas que Deus havia prometido para o povo de Israel é que eles iriam entrar em uma terra, eles iriam morar, tomar posse desta terra que mana leite e mel. Aleluia. Quantos querem morar na terra que mana leite e mel? Diga glória a Deus. Deve ser uma terra muito boa, né, irmãos? Já pensou? Uma terra que mana, que sai leite e mel. Então o povo de Deus, eles viveram com esta promessa, desde quando Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e mandou que Abraão saísse da sua própria terra, e que de Abraão viesse uma descendência que fosse tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Então aquela descendência foi se multiplicando. Eles se transformaram em milhares, em milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas, e agora eles saem do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e eles vão em direção a esta terra prometida. Eles vão em direção a Canaã. Eles vão em direção àquilo que Deus havia prometido para eles. A Bíblia Sagrada, nós temos mais de 3.000 promessas para as nossas vidas. Quantos acreditam que essa promessa é para você da Bíblia Sagrada? Digam glória a Deus. Essas promessas são para nós.
Mas para isso, a gente tem que aprender como tomar posse dessas promessas. Porque quando aquele povo chegou, e então a Bíblia diz que eles foram enviados para olhar a terra prometida. Aqueles 3 milhões de pessoas ficaram acampados num lugar, e eles estavam organizados ali naquele acampamento em 12 tribos. Quantas tribos eles estavam organizados? 12 tribos. E então a Bíblia diz que de cada tribo foi enviada um representante. Cada tribo enviou um representante que pudesse ir representando a sua própria tribo, que estava ali acampada, e aqueles representantes foram na liderança de Josué, que era então ali o servo principal, o auxiliar principal de Moisés. E então naquele momento foram aqueles 12 homens, queridos, um representante de cada tribo. E eles foram olhar essa terra que mana leite e mel. O povo ficou acampado e eles caminharam, ainda alguns dias mais na frente, em direção à terra que Deus havia mostrado. E ali, amados, a Bíblia diz que aqueles homens foram na liderança de Josué. E o que Josué falou? Números 13, verso 30, está aí no estudo também de vocês, está aí na Bíblia. Leia aqui comigo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós prevaleceremos contra ela. Aleluia. Esse povo estava motivado, irmãos, para possuir a terra, sim ou não? Sim ou não? Sim, estavam motivados. Eles acreditavam que Deus, e de fato realmente Deus havia dado aquela terra prometida a eles, aquela terra chamada Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas quando eles chegaram naquela terra, eles olharam, de acordo com o texto que nós lemos, a terra estava vazia, ou aquela terra, aquela localidade, aquele país que eles iam tomar posse, estava habitado. Quantos acreditavam que estava vazio? Levante a mão. Quantos acreditavam que estava habitada? Só se você não prestou atenção na leitura. Ela estava habitada. E ela estava habitada por quem? Pessoas pequeninas, pessoas médias ou gigantes? Gigantes. Só o fato da terra estar habitada já era um grande problema. Porque como é que você vai tomar posse de uma terra que está habitada? Tem que fazer guerra contra eles e botar os que estão lá habitando para fora. Agora, se fossem povos pequenos, ou se fossem povos médios, a gente até ainda dava um desconto. Mas quando o povo olhou, irmãos, eles olharam, eram gigantes que eles precisavam vencer. Por isso que a gente colocou aqui nesse título, nesse item: para vencer os gigantes você precisa crer no que Deus prometeu. Mas Deus havia prometido que aquela terra seria deles, que mana leite e mel, sim ou não? Sim. Então, se você crê, irmãos, você vai conseguir vencer os gigantes. Mas se você deixar de crer, se você duvidar, os gigantes é que vão te vencer. O que é que você escolhe? Você quer crer? Você quer confiar que Deus vai lhe entregar a vitória? Ou você quer descrer? Você quer desconfiar? A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo parou e ficaram olhando para todos os gigantes. E ali começou uma luta interna dentro deles. E aquela luta então dizia para eles: nós vamos conseguir conquistar. Mas como é que a gente vai fazer com os gigantes? Nós vamos chegar lá e vamos tomar posse daquela terra. Mas e aquele povo que está lá, o que a gente vai fazer com eles? E diante de toda essa indecisão, a Bíblia diz então que aquele povo começou a ter algumas atitudes que não agradavam a Deus. E a atitude daquele povo que não agradou a Deus foi que eles começaram a duvidar. Eles não creram mais naquilo que Deus havia falado para eles e que Deus iria cumprir.
O dia que você deixar de acreditar naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus ia cumprir, você começa a dar passos para trás. Porque você começa a se distanciar daquilo que Deus prometeu para a sua vida. No início, nesse texto bíblico aqui, a Bíblia diz que eles estavam com toda a fé. Irmãos, começar um projeto é muito fácil. É muito fácil você começar algo. Você começa empolgado. Vai começar uma faculdade, vai começar empolgado. Começa uma célula, você começa empolgado. Começa a liderar uma igreja, você começa empolgado. Agora, você se manter naquela direção e naquela empolgação, você precisa alimentar-se de coisas boas. A gente fica sempre assim, né? A gente sempre explica a mesma coisa e as pessoas nunca entendem. Nós somos aquilo que a gente se alimenta. Irmão, se você fica, por exemplo, um bom tempo da sua vida olhando aqui Instagram, TikTok, Quai e outras redes, você pode olhar, não tem nenhum problema. Agora, o que você não pode é ficar 2, 3 horas olhando a vida dos outros que você acha perfeita, e aí muitas das vezes você deixa de viver a sua própria vida que você deveria estar fazendo, acreditando nas promessas de Deus. Porque quando você para olhar o outro, das duas uma, ou você se compara com o outro, achando que você é superior, que isso aí a maioria não faz isso, ou você se compara com o outro e diz, fulano de tal é mais abençoado do que eu, fulano de tal é assim porque teve muitas oportunidades, eu nunca tive essas oportunidades, é assim por causa disso. Sabe, irmãos, se você não torcer pela sua vida, ninguém mais vai torcer por você. Você sabe quem de fato torce por nós? Quem de fato realmente torce por nós, irmãos? Quando presta, é o seu pai e a sua mãe. Sua esposa, talvez os filhos, o marido. Essas são as pessoas que mais torcem por nós. E alguns parentes. Mas a maioria dos seus amigos, eles não torcem por você. Saiba disso. A maioria dos seus amigos e a maioria das pessoas não torcem com você. Se você começa um projeto novo, e aí diante dele você começa assim, eia, Subaia, vamos fazer. E diz, fulano está com isso. Isso não vai dar certo, rapaz. Se for uma coisa, por exemplo, na internet. Olha aqui, a pessoa falou tudo errado. Olha aqui embaixo, na legenda. Olha o erro de português que colocaram. Olha aqui o que escreveram. Olha como a câmera está fraca. Isso aí. Ninguém vai assistir um negócio desse, rapaz. Isso não vai dar certo. Essa é uma parte dos seus amigos que não torce por você. A outra parte dos seus amigos que também não torce por você, tem uma pequena parte que torce, graças a Deus. Mas a outra parte também que não torce, quando você consegue sucesso, quando você consegue prosperidade, quando você, por exemplo, está estudando para fazer uma prova, rapaz, fulano de tal, essa prova eu já fiz 10 vezes, olha, fulano de tal, vai fazer essa prova? Eu já fiz, não passei, quanto mais ele, não acredito não acredito, não torce, irmão. Mas quando você consegue o sucesso e a terra prometida, e você vence aquele gigante que estava para ser vencido, sabe o que essa outra parte dos seus amigos vai dizer? Eu sempre acreditei que ele era capaz. Rapaz, é meu amigo, olha, estudou comigo, é meu vizinho, é da minha rua, é meu conhecido. Eu acreditava, eu sabia que essa pessoa ia chegar longe, porque era uma pessoa capaz. É assim, irmãos. É isso que serve. A outra parte, que disser, isso aí pelo menos torce por vocês, não acreditavam, mas agora torce. A outra parte vai dizer assim, chegou porque também por isso, por aquilo outro, por aquilo, por N razões, por N eventualidades. Então, queridos, quem tem que acreditar em você, sabe quem é além dos seus pais, os que ainda têm,
Eu não tenho mais o privilégio de ter meu pai nem minha mãe. Além dos seus poucos familiares que torcem por você, seu esposo, seu marido, seu esposo, ou sua esposa, ou seus filhos, ou os poucos parentes que talvez torcem por você, quem tem que torcer, irmãos, é você mesmo. Quem tem que acreditar é você mesmo. E você tem que acreditar naquilo que Deus prometeu. E essa fé começa dentro do seu coração. Você disse, Deus prometeu, vai realizar. Os amigos, você mantém os amigos, claro. Mas você tem que entender que muitos deles não vão torcer por você. E eles não vão dizer para você, de maneira nenhuma. Quando você chegar lá no resultado, talvez eles digam para você ou para outras pessoas, eu sempre acreditei, fulano de tal é muito capaz. Ah, fulano de tal, rapaz, eu acreditava em você. Que nada, irmão. Parece aquele episódio do Coxinha e do Doquinha. Quem já viu, irmão, Coxinha e Doquinha? É muito engraçado. Coxinha e Doquinha, né? Chega, aí outro dia eu estava vendo uma parte lá de Coxinha e Doquinha, aí ele estava lá, né? Um deles, me confundo quem é quem, mas um deles estava vendendo, né, frutas, montou uma banca de vender frutas. E aí naquela hora, ele estava lá vendendo as frutas, e ele disse, acho que foi o Doquinha, pediu para o Coxinha, Coxinha, fica aqui rapidinho na minha banca, enquanto eu vou ali no banheiro, fica aqui. Aí ele disse, ô meu amigo, eu fico assim na sua banca, você é um maioral, você é meu melhor amigo, você é uma pessoa boa demais para mim, pode ir tranquilo no seu banheiro, pode ir lá fazer o que você tem que fazer, não tenha pressa que eu fico aqui para você. Aí Coxinha ficou na banca lá de frutas. Irmãos, depois que Coxinha está ali na banca de frutas, chegou alguém para comprar as frutas. Aí, ô rapaz, quanto que é essa fruta aqui? Coxinha disse, está tudo podre. Tudo podre. Mas esse mamão aqui, esse mamão aí, eu comi esse mamão, me deu foi uma dor de barriga danada, rapaz. E essa manga aqui, essa manga é cheia de fiapo, vai engatar nos teus dentes tudinho. Eu me engasguei, que você quase morria com os fiapos dessa manga. Aí o amigo depois volta de lá. E aí, Coxinha, Doquinha volta. E aí, Coxinha, vendeu muito? Rapaz, não apareceu ninguém aqui. Tuas frutas estão tão bonitas, tão viçosas, mas não acredito que não apareceu ninguém. É desse tipo, irmãos. Às vezes que a gente imagina, né? Estão vendo esse homem elegante aí andando aí de terno? Olha, ele viu que é ele, irmão. Até olhou com ele. Irmãos, ele adquiriu recentemente, irmãos, uma chácara. Ele com a sua esposa, Dona Eliane. E nessa chácara, eles já nos levaram lá para a gente orar pela chácara, a gente conheceu. Lá tem muitas árvores frutíferas. Tem abacate, tem manga, tem uma opção de coisa. E aí, irmãos, esse homem elegante, sabe o que ele fez? É só ele, a esposa, né? Os filhos já estão todos já encaminhados, já grande, cada um dono do seu nariz com seu emprego. Ele pegou as frutas lá que estão sobrando na casa, que eles não deram conta de comer, e a família também, e foi vender. Botou tudo numa caixa, botou tudo. Quando eu olhei, ele estava aqui, irmão, com uma caixa de manga aqui do lado da igreja. Eu ainda comprei alguma, né? A irmã da Paz comprou, ele nos deu alguma de presente para conquistar o cliente de primeira vez, né? E vendeu. Aí ele foi ali e perguntou, quanto é que vocês compram o abacate? O pessoal para os feirantes. Olha, o abacate é tanto. A gente compra tanto do caminhão. Ele disse, se eu trouxer uns 40 abacates para vocês, 50 abacates, eu vendo mais barato que vocês compram do caminhão e ainda entrego aqui. Aí disse, a gente compra agora mesmo, vendeu tudinho. Então ele vendeu, irmãos, ainda vendeu ainda, né, no atacado, para os distribuidores. Olha o pessoal aí, os produtores, são agora um microprodutor, né, glória a Deus, grande produtor. Então o que é isso, irmãos? Certamente quando ele foi fazer isso, alguém deve ter dito, irmão, tu vai vender manga, irmão, vai vender abacate. Mas, irmãos, uma oportunidade dele complementar a renda, de ganhar o dinheiro. Até eu, se tivesse abacate, manga em casa, até eu estava vendendo. Bem que eu acho que muita gente ia me pedir, não ia dar muito certo, né? Ô, pastor, me arruma só um abacate. Aí vem todo mundo, daqui a pouco levar 100 abacate mesmo. Mas, irmãos, a gente tem que tentar.
Você tem que ver, irmãos. Você precisa crer. E você só sabe se vai dar certo, irmãos, se você botar o pé na água, para saber se a água está fria. E você for lá para acreditar que aquilo realmente vai dar certo, você tem que crer. É ver uma outra coisa. A Bíblia diz assim, ó, em Malaquias 3:10, ainda dentro desse item que você precisa crer. Malaquias 3:10. Todo mundo sabe esse texto de cor. 1, 2, 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Quantos creem na palavra de Deus? Diga aí, eu creio. Então aqui foi uma promessa para você. É somente uma das mais de 3.000 promessas que tem na palavra de Deus. Quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua oferta à casa de Deus, segundo esta palavra, segundo esta promessa, há mantimento na casa de Deus. Foi com o dízimo e com a oferta que a gente pintou a igreja agora para o aniversário, reformamos o piso, pintamos a calçada, reformamos a área administrativa da igreja, trocamos o piso que estava fofo, reformamos a parte toda aqui da casa das crianças, tudo isso, irmãos, e ainda para completar, o ar-condicionado teve uma queda de energia e queimou uma placa do ar-condicionado, e aí tivemos que trocar tudo isso na semana, irmão, do aniversário. Até ver se estão funcionando. Estão funcionando. Tudo isso na semana do aniversário. Para você ter uma ideia, só a placa do ar-condicionado que queimou é R$700. Só uma placa. Só uma placa que queimou é R$700. Fora a mão de obra e outras coisas mais. Esse ar-condicionado aqui está em torno de R$12.000 cada um. O preço deles de custo. 12 mil cada um. Só uma placa que queimou é 700. Se não tivesse trazido o dízimo, como é que ia ter mantimento na casa do Senhor para fazer todas essas coisas? Mas à medida do momento que você entende esta promessa e traz o teu dízimo à casa de Deus, a tua oferta, aí cumpre a outra parte da palavra. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, para a gente não tentar o Senhor nosso Deus. Mas este versículo aqui, ele é o único versículo, já foi falado isso hoje, ele é o único versículo na Bíblia que tem uma promessa para você colocar Deus à prova. Ele diz assim, fazei prova de mim. Quando você faz prova do Senhor, Ele abençoa, segundo esta palavra, e Ele abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então, para você vencer esses gigantes, você precisa acreditar na promessa do Senhor. Precisa acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem mais de 3.000 promessas. Essa aqui do dízimo é só uma. Tem outras mais, financeiras, de saúde, tem promessas de conquistas, tem promessa de busca espiritual, e que a gente lembre sempre disso, que a nossa maior riqueza é estar perto do Senhor e é buscá-lo. Mas além das bênçãos resultantes da gente buscar a Deus, termos comunhão com Ele, intimidade, felicidade, realização própria, tem as bênçãos também materiais, tem as bênçãos também financeiras. Tem gente que diz assim, mas a igreja não deve falar sobre isso. Por que não, irmão? Irmãos, quem é que quer andar aqui numa bicicletinha, com um pneu furado, num carro todo caindo em pedaço, que quando você para, ele deixa ali uma mancha de óleo, vai ali, prega, você tem que empurrar. Quem é que se sente satisfeito com isso? Realmente falando assim, eu estou muito satisfeito. Fala aí, quem é? Quem é o hipócrita? Quem disser que se sente satisfeito é hipócrita. Uma eventualidade acontecer, você tem que dar glória a Deus. Dizer, meu Deus, o pneu da minha bicicleta furou, glória a Deus por isso. Vamos aqui, talvez Deus queira me livrar de um acidente lá na frente. Mas você não vai querer sempre andar dessa maneira. Então a palavra de Deus tem todas as promessas para a nossa vida. Tem promessa de casamento,
Tem promessa de vida eterna quando a gente morrer, quando isso aqui acabar, que vai acabar. Tem promessa de vida eterna. Tem promessa de prosperidade, tem promessa de comunhão com Ele. Tem promessa para todas as áreas da nossa vida. Basta para a gente crer e tomar posse. Precisamos o quê? Crer no que Deus prometeu. Quantos vão crer mais a partir de hoje? Diga, eu creio. Eu queria te dizer, irmãos, que infelizmente, aquele povo de Deus, eles não creram. E eles desistiram de entrar naquela terra. Você sabia disso? Naquele dia que eles olharam aqueles gigantes, eles desistiram, porque eles não creiam. Irmãos, creia, porque se você não crer, você vai desistir. Tem que crer.